Não existe pecado, existe o ser humano em processo de formação, em processo de transformação. Eu acho fantástico. Por quê? Porque nós sempre cometemos erros, e esses erros são importantíssimos para a gente ver que a gente é igual aos outros, que nós não somos melhor que ninguém, que não somos perfeitos, porém, nós estamos num caminho de formação evolutiva. Então, a gente deve... Conversando aqui agora com José Medeiros, que também é filósofo, tem um curso de filosofia na sua formação para a vida religiosa. E o José Medeiros hoje é professor, não é mais padre. Eu queria que o senhor conversasse um pouquinho. Quem é José Medeiros? Pronto. Tá? De certa forma, para a igreja, para a nossa igreja, para a igreja católica, não existe esse padre, não existe um padre que deixou o ministério, né? Porque tem a questão dos sacramentos, vem a partir do Concílio de Trento, você sabe disso melhor que eu, e para a igreja os sacramentos são incluídos. Então, o padre não deixa de ser padre, ele deixa o ministério, deixa a função, aquilo que ele está fazendo. Mas assim, o mais importante hoje é eu trabalho desde 2000 com filosofia, no ensino básico, e desde 2014 eu trabalho com EJA também. Isso é muito caro para mim, porque eu sou um ex-aluno de EJA. Eu fiz supletivo no final da ditadura militar, quando começou a chegar os supletivos. Eu, como era um cara vindo do campo, não tinha possibilidade alguma da gente estudar, e eu fiz supletivo. Eu fui levado pela minha mãe e fiz supletivo em seguida, e depois tive acesso a uma escola de freira, que depois me levou ao seminário, né? Mas assim, a maior angústia para nós que trabalhamos com filosofia é quando a gente, sobretudo no EJA, como fazer para que nossos alunos, aqueles que foram excluídos da educação, e aí eu quero pegar uma deixa do Hermínio, que é a nossa população, quase que na sua maioria, é excluída da educação. E essa história do senso comum e senso crítico, como é que denomina isso? É quem controla a educação, é quem distribui essa educação. E aí esse senso comum nomeia de acordo, aí eu volto para a linguagem, que ele tanto falava, que de acordo com quem está lá em cima, é quem comanda, quem diz o que é comum e o que é crítico, o que é racional. Filosófico e não é filosófico. Por exemplo, o jagunço do coronel era jagunço, que fazia as mesmas coisas que os pior, fazia pior do que os cangaceiros. Mas os cangaceiros são cangaceiros também. Olha como é interessante. Porque estava a serviço do coronel. Estava a serviço do coronel, matava do jeito que, da forma mais perversa do mundo, muito mais perversa e desonesta do que a turma de Lampião, mas a turma de Lampião era cangaceiro. Isso é só para dar um exemplo dessa linguagem como é apoderada por quem está em cima, porque tem o comando. Do mesmo jeito que está no mundo da educação como um todo. É aquilo que é sabedoria do povo, aquilo que é conhecimento popular, é senso comum. Acaba sendo senso comum. Porque, como é que eu vou justificar? Hoje, agora, as mídias, por exemplo, esse trabalho que você faz é fantástico, porque hoje tem muita gente que, com o domínio de um celular, começa a mostrar a tecnologia que eles estão criando, que estão fazendo, pensamentos, forma de dizer, forma de fazer, que as universidades não são capazes de fazer. E isso mostra o quanto que nós temos de pessoas inteligentíssimas, e que não é senso comum coisa nenhuma, que é filosofia pura, que é criação, filosofia acima de criação, criar a partir do nada, criar a partir da dúvida, desbanalizar o banal. Olha que fantástico, né? Muitos filósofos dizem isso. Filosofia é aquela que desbanaliza o banal. Mas o nosso povo faz isso com maestria. O povão das comunidades, os agricultores, a tecnologia. Eu acho interessante agora como fazer um enraizamento. Os agrônomos das universidades inventam técnica, droga química para enraizamento, para não sei para quê. O nosso povo não sabe fazer de outro jeito, usando uma tecnologia que acha no montão de casa, uma babosa, por exemplo. Né? Isso é ciência ou não é?
Né? Como eu faço enraizar uma plantinha, aqui, usando a babosa como um enraizador. Isso não é fantástico? Como é que eu crio, que eu crio uma muda de bananeira a partir de uma banana em casa? Na minha casa, como é que eu faço uma planta num jarro produzir frutos? Isso não é ciência, isso é agronomia. É ciência agronômica. Ou pelo menos técnica agrícola de melhor qualidade, que não se sabe ensinar nas. E o pessoal hoje vai para a internet e faz seu vídeo fazendo isso e mostra. Claro, de acordo com o recurso que tem. Então, essa história da linguagem é cultural, isso é fantástico. E como a gente vai ver isso nessa diferenciação que você questionou o professor, o doutor nosso. Como diferenciar senso comum de senso crítico? É senso comum a partir do olhar de quem? Quem é que isso é conhecimento? Só porque não é no partido da universidade, não é conhecimento, não? E quem está na universidade são todos que acham assim. A gente viu que o professor tem outra visão, tem outra visão do mundo. Então, nós estamos aqui nessa filosofia para que te quero, na perspectiva da gente poder ter um caminho de produzir filosofia a partir da nossa realidade, mas, acima de tudo, valorizando o que se tem e buscando como ensinar essa filosofia, ou como produzir filosofia com os alunos do ensino fundamental, do ensino médio, sem deixar de ser filosofia, sem desvalorizar a tradição, mas também valorizando o conhecimento que nós temos. E que não é menos, não é inferior de ninguém que está na. Exatamente. Tem até uma luta, né? Assim, muitos escritores hoje, filósofos, eles têm que defender a ideia de que existe uma filosofia latino-americana, existe uma filosofia africana, não é? Porque por muito tempo os europeus negaram essa filosofia. O próprio Kant, Hegel, disseram que os africanos eram povos incapazes de ter uma filosofia, ou se eles tivessem uma realidade pré-histórica do pensamento, digamos assim. E aí isso a gente vê hoje que é apenas um discurso ideológico a partir de uma classe social, de uma elite dominadora que tem ali em suas mãos o poder de guerra, o poder econômico, e o poder cultural também, né? Quando eles colocam a sua cultura acima de qualquer outra forma de cultura também. É o etnocentrismo, né, que a gente faz isso. E é isso. Eu acredito também que, por mais que a gente tenha, como professor, a gente tem também essa tarefa de levar até o aluno aquilo que se caracteriza como filosofia grega, onde a razão ocupa o espaço privilegiado, né? A razão, a matemática, ali em Platão, né? O mundo das ideias. Aí vem Aristóteles já com o mundo real, né? O mundo da vida. Por mais que a gente diga aos nossos alunos que filosofar é pensar de forma crítica sobre a realidade, mas também existe um pensar do nosso povo que não foi à escola, que não teve oportunidade, que é um pensar que deve ser considerado como um pensar também filosófico, assim? Eu diria, pegando o que você, Edson, falou no início, que hoje nós temos uma filosofia brasileira, sem ser que a gente tem uma filosofia brasileira, é uma filosofia nordestina, de qualidade, só que nós temos um problema que fomos treinados para isso, nós fomos treinados para valorizar o que o europeu ocidental disse, valorizar o que o estrangeiro disse, valorizar a antiguidade clássica e desvalorizar o que eu sei, o que eu faço. Por exemplo, o grande desafio hoje, ontem a professora, a doutora Adriana, ela citou isso, no momento, ela disse que os acadêmicos, nossos,
ainda não cita os próprios colegas. Isso é feito tudo que ele diz aquilo, porque é, eu sinto isso há muitos anos. A gente não vê, por exemplo, é como se eu querendo ser melhor que você, eu não se faça o seu trabalho belíssimo que você tem para que você não possa ser maior que eu. E ao contrário, na hora que a gente comecei a perceber que o Edson é tão bom ou melhor do que eu, mas que ele também valoriza o que eu digo. Quando a gente perceber que o aluno da universidade, ele diz coisas a partir da prática e da filosofia que ele aprendeu com o pai dele, com o vô, que era semi-analfabeto, ou que era analfabeto funcional, mas que tem conhecimento, que não teve nenhum filósofo que conseguisse dizer do jeito que ele diz. No dia que a gente valorizar essa turma, no dia que a gente valorizar o nosso patrimônio, a gente vai ser diferente. Diferente não no sentido de ser melhor, mas no sentido de perceber que a filosofia não está restrita, que ela não é limitada, que ela que ela é crescimento, que ela é evolução, e que essa evolução parte da valorização do que é nosso. Verdade. E que a filosofia, entre os pares, entre os professores, deve sim ser compartilhada, né? Citada, citar os colegas. Realmente não existe essa parceria, né? Ou não existe esse reconhecimento filosófico, literário, do que o colega produz, do que o colega faz, de suas práticas. Isso é muito negativo, né? Na verdade, se torna uma negação daquilo que é nosso para valorizar o que não é nosso. Por que nós temos essa ideia, né, de querer valorizar o que vem de fora e o que é nosso a gente não valoriza? Nós fomos treinados para isso. Basta retomar aqui o que o doutor, o professor Hermínio nos falou antes, que a colonização ela foi um processo perverso, porque ela destruiu o que era desses povos originários e implantou o que eles pensavam. E a nossa população, a população que trabalha manualmente, a população que não teve acesso à educação, ela sonha, e Paulo Freire dizia isso, e agora não vou dizer que eu vou parafrasear, mas a gente acaba sonhando em ser o que o nosso opressor é. A gente sonha ser fazer o que o dominante faz. Pronto. Isso é um desafio. Exato. Desculpe, só para concluir, e acaba que a gente deixa de valorizar o que a gente tem, porque a gente se sente inferior. Nós estamos sempre como os inferiores. O que está no poder é sempre maior, o que vem de cima é sempre melhor, o que vem de fora é sempre melhor. A gente não olha porque a gente produz, mas nós fomos treinados para isso, não é uma coisa de hoje. Nós fomos treinados há 500 anos de história para poder continuar sendo treinados. Essa é uma educação que não transforma. Essa educação de repetir o que os outros já fizeram como sendo o melhor, né? Isso. E o mais importante de maior valor. Como Paulo Freire vai dizer, você me lembrou, isso foi um aluno nas nossas aulas, eu pedi que os alunos trouxessem para o slide, para o seu seminário, frases de filósofos. E aí a gente teve a felicidade de um aluno dizer que, no seu slide, citou Paulo Freire. Ele disse que Paulo Freire falou que uma educação que não transforma é aquela onde o oprimido sonha em ser opressor. Nós fomos treinados assim. Fomos treinados para ser opressor. Inclusive hoje, olha, quando quem busca mestrado e doutorado busca para se especializar, para melhorar sua atuação, para valorizar, para criar alternativas de construção do conhecimento, ou busca para melhorar seu salário no final do mês? Status. Ou busca para ganhar status, vaidade, para poder ser chamado de doutor. Tem muitas questões. Isso estamos treinando. A própria academia treinou para isso, para diferenciar. Separar pessoas. Nos alunos de EJA, que eu trabalho diretamente, é impressionante. Eu fazendo um diagnóstico inicial, 90%
sem ser com estatística, porque eu não posso dizer que a estatística não tabulei, mas no grosseiro, 90% das meninas tiveram que abandonar, e dos meninos, mas as meninas, sobretudo, das mulheres, tiveram que abandonar os estudos, porque engravidaram, porque se apaixonaram, engravidaram. E aí o que é que o pai diz? Você não queria isso? Você agora vai trabalhar para criar seu filho. É porque ele não pode criar. E essas meninas, muitas vezes, são abandonadas pelo homem, pelo rapaz, pelo amor dela, Pelo são pai. abandonadas pelo pai, fica sozinha. Se não fosse esse sistema de apoio federal de transferência de renda que tem hoje, muitas passavam fome e os filhos morriam, porque nem trabalho elas conseguem. Porque não tem como deixar, o filho vai deixar com quem? Não tem rede de apoio familiar. É mais Por que eu estou dizendo isso? Que 80% delas não percebem, eu não posso citar os dados, eu retiro esses 80%, mas em sua maioria, elas não percebem que elas foram excluídas da educação. Por exemplo, já vi uma filha de rico, de vereador, de prefeito, que deixou de estudar porque se apaixonou, porque engravidou. Aliás, isso nem quase não acontece, porque são todas preparadas para isso. Então, se ia acontecer, eu acompanho um caso específico de uma que engravidou, estava já fazendo medicina. O pai botou uma babá, um motorista, e ela tinha 24 horas uma babá com ela, e o motorista, de forma que quando ela precisava amamentar, ela amamentava. Como é que um povo pode fazer isso? Tá. Então, os homens são excluídos, porque precisa trabalhar para sobreviver. Hoje, por exemplo, o ensino técnico é bom, de um lado. Por outro lado, é terrível, porque nosso povo vai continuar fazendo, executando o que os outros pensam. E por que acontece isso? Porque a minha classe, a classe de onde eu venho, era obrigada, chegava no ensino médio, a gente já ficava sonhando, não é uma profissão, porque se eu tiver uma profissão, eu vou ganhar um dinheiro. Porque a luta não é a luta é por sobrevivência. A luta não é para chegar a um ensino superior, a luta é por sobrevivência. E isso reflete diretamente na filosofia. Por isso, que filosofia? Qual é a filosofia que eu quero? É uma filosofia que me adequa ao sistema dominante? Ou é uma filosofia que transcende esse sistema e que faz com que o aluno perceba que há uma das saídas para a nossa vida seria a formação. Nós precisamos de formação. Precisamos dominar os traços? Precisamos. Para fundamentar os nossos questionamentos hoje. Mas essa dominação dos traços não pode superar a nossa cultura, o conhecimento que a gente tem, o conhecimento que a gente produz. Porque seria uma intelectualidade, uma filosofia estéril, vazia, de transformação, de significado, para mim. O senhor tem uma história muito bonita, pelo que eu escutei, o pouco que eu escutei. José Medeiros. Quem é José Medeiros? De onde veio? Onde mora? O que foi que José Medeiros já aprovou na vida? Eu sou filho de trabalhador sem terra, um agricultor sem terra, analfabeto, que tinha que lutar pela sobrevivência, a cada dia, que criou 5 filhos, sem perspectiva nenhuma de vida. O primeiro salário mínimo que meu pai ganhou foi quando se aposentou, na aposentadoria rural. Eu trabalhei como vaqueiro, ainda criança, levantando 2 horas da manhã para tirar leite. Fazendo, tirando capim, fazendo serviço de adulto. Eu fiz alimentando gado, de fazenda, do patrão, sem ter direito a tomar um copo de leite, sem ter direito a comer uma palhadinha. Sem fazer só sonhava, só via, ficava com água na boca, porque ficava com vontade de comer. Era em Santa Luzia de Sabugi, na Paraíba. E depois, um dia, eu tive vontade, eu quero ser padre. Eu recebi um certo chamado, que pode ser fantasia, mas para mim não era. Era um menino com 14, 15 anos que tinha todas as fantasias que qualquer um da época, da minha época, do mundo rural tinha, né? E eu me senti chamado por Deus, me roçava pé na algodão, cheguei em casa, vou estudar com a mãe, disse, não, meu filho, só quem pode ser padre é rico, como é que você vai estudar? E eu não tinha nem ensino fundamental.
E aí, um dia, um colega me disse, Medeiros, tem uma, aqui em Santa Luzia tem uma escola que é bom, a gente vai lá e pega um módulozinho, um livrinho, leva para casa, estuda, vai só fazer a prova. E eu sabia ler, não sabia, sabia ler entre aspas, eu sabia codificar. E eu fui e consegui, depois de 2 anos, terminar o supletivo, que era ensino fundamental. E depois fiz, ganhei uma bolsa de estudo porque eu fazia cordel e aí fui Já é um dia fazer, jornalista também. e ganhei uma bolsa e fui com a escola de freira e lá foi o meu caminho para o seminário. Ela disse, não, tem como, você lá no seminário estuda e trabalha, e me direcionou para o seminário. E a igreja foi minha salvação, porque foi na igreja, eu devo muito à igreja católica. Sim. Foi na igreja católica que eu consegui formação filosófica, teológica, e fui lá em meio. Fui ordenado na Arquidiocese de João Pessoa, na Paraíba, por Dom Marcelo Pinto Cavaleiro. E vim trabalhar como missionário na Diocese de Crateús. Fiquei 4 anos na cidade de Itauá, fui padre. Depois dos 4 anos, eu entrei em crise, ao celibato, deixei o ministério e continuei a vida como professor. Aí depois fiz outras formações, porque o meu curso não era válido, porque era do instituto religioso e não era reconhecido pelo médico. O bacharelado. E aí eu tive que fazer licenciatura em filosofia pela Universidade Metropolitana de Santos, via EAD, né? Depois fiz serviço social pela Unopar, também EAD, sempre para inicial. Depois fiz uma especialização em educação e pobreza e igualdade social pela Universidade Federal do Ceará. E fiz pedagogia pelo PAFOR, também pela Universidade Federal do Ceará. No governo Dilma, veio esse programa chamado PAFOR, que era um programa de formação para professores que não tinham formação pedagógica. E aí eu fiz pedagogia. E desde 2004, desde agosto de 2000 eu dou aula de filosofia lá no ensino básico. Hoje tem quantos anos? 55. Meu irmão, Já tem. eu acho que. Obrigado pela consideração, mas. Então, como professor, é a sua missão. Acho que eu acredito que não deixa da gente de você desempenhar um papel ali, uma didática que respeita o outro como uma pessoa, um ser humano, e trabalha com o seu aluno como se sendo uma pessoa que tem uma alma, que tem uma vida, né? A gente tenta, de todas as formas, não direcionar, tenta, porque a escola é laica, né? Ninguém reclama, não é relativo. Mas o ser humano tem que ser fiel aos princípios filosóficos, tem que ser fiel, mas eu tenho muito o Paulo Freire como um grande exemplo para a gente, um grande educador, e ele tem uma coisa que eu acho fantástica, né? Que ele diz, em alguma obra, não sei, foi numa palestra, eu vi ele dizendo o seguinte, que a gente não quer, que não existe pecado, existe o ser humano em processo de formação, em processo de transformação. Eu acho fantástico. Por quê? Porque nós sempre cometemos erros, e esses erros são importantíssimos para a gente ver que a gente é igual aos outros, que nós não somos melhor que ninguém, que não somos perfeitos, porém, nós estamos num caminho de formação evolutiva. Enquanto a gente tiver vida, a gente está crescendo. Né? Não é até que Paulo, as cartas diziam que Deus só não peca mais quando morrer. É bem diferente. Paulo disse que eu deixo de pecar quando eu morro, a morte biológica. Porque é justamente quando eu falo de evoluir, humanamente falando. Aí você vai estar numa outra dimensão plena, plena. Já até Platão reconheceu isso. Quando você fala quando você está passa para outra dimensão. De forma que eu não estou dizendo que eu não cometo erros, que eu não falho, mas assim, eu procuro ser o mais humano possível. Até inspirado em Jesus, mas Jesus Cristo é o humano mais humano que a Terra já viveu. Né? E se a gente conseguir ser um professor humano, a gente consegue contribuir com o processo de crescimento de alguém.
e o nosso. À medida que eu faço você crescer, eu também estou crescendo com você, porque você me ajuda a crescer. Isso é fantástico, né? Felicidade. Irmão, obrigado pela Paz, consideração, saúde, viu? eu que agradeço. Muito bem. Eu digo assim para os alunos, namastê. Né? Namastê. Mateus, por exemplo, né, quando ele diz assim que não faça com o seu irmão aquilo que você não gostaria que ele fizesse contigo. Eu acho isso fantástico, porque É um imperativo muito categórico de Cristo. justamente, eu quero ter um transporte para me locomover, o meu irmão também tem. O que é que eu não quero tomar? Meu irmão também tem. Para que Tem um limite. eu vou querer sei quantos carros, sei quantas casas, se eu moro numa casa? Justo. E outros não têm nem onde morar. Isso. Essa é a filosofia latino-americana. A ética da inclusão, a ética do outro, a ética da consideração do outro existe. E ele faz parte do meu processo de crescimento, de evolução. E não é do inimigo, não é aquele meu rival que vai me botar para trás. Não, juntos a gente vai ter os mesmos direitos, a gente vai realizar as mesmas coisas naquilo que nós sabemos fazer para produção, criação de riquezas, uma riqueza que deve ser compartilhada e colocada a serviço dos mais necessitados. Valeu, viu? Valeu. Amém.